Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem o like caso gostem do conteúdo, compartilhem, fique à vontade nos comentários como sempre. Estamos aqui na parte 3 da minha série sobre a teoria das figurinhas. Como vocês viram no primeiro vídeo, eu abordei sobre a escolha do álbum de figurinhas, da importância de escolhermos um tema que nós vamos investir o nosso tempo, a nossa energia, a nossa presença. Tema esse que também vai delimitar o nosso horizonte de consciência. Tema que nós podemos aplicar na busca de conhecimento, na busca das nossas relações, em alguma empreitada ou trabalho que nós estamos fazendo naquele momento. Passamos então pelo investimento, que é a compra do álbum, é a compra dos pacotes de figurinhas, que é justamente aquela etapa onde você vai adquirir repertório, onde você vai adquirir as ideias, as figurinhas, você vai ter o primeiro contato com elas, você vai passar por essa busca que vai exigir realmente também investimento da sua parte, vai exigir de você entrar em contato por muitas vezes figurinhas que você vai conhecendo, vão ser novidade para a sua vida, mas ao mesmo tempo vai adquirir a repetição. E adquirir figurinhas repetidas nesta etapa é importante porque ela vai lhe dar um montante que você vai acumular para realizar na etapa seguinte, que é justamente o tema deste vídeo, que é a troca das figurinhas. E é importante se respeitar essas etapas e vocês vão entender agora por que no vídeo da troca das figurinhas. Muito bem, a etapa das trocas de figurinhas é uma das etapas mais divertidas que existe para quem coleciona álbuns. Posso até dizer que a maioria das pessoas, às vezes, busca colecionar álbum de figurinhas pela emoção, pela diversão, que proporciona a experiência de você ir naquele domingo de manhã em um posto de gasolina, em uma praça, e fazer a troca de figurinhas. É divertido. E, de forma análoga, a etapa da troca de figurinhas na nossa vida, quando nós chegamos nessa etapa, ela é uma etapa fundamental. Ela é uma etapa de muito aprendizado, de muito crescimento, de muita expansão de possibilidades, expansão de repertório, mas também ela é uma etapa crucial, porque é uma etapa em que vários erros podem ser cometidos, é uma etapa em que as pessoas podem se perder, assim como quando você está trocando figurinhas, é uma etapa que muitas pessoas desistem, é uma etapa que muitas pessoas abandonam querer colecionar os álbuns, é uma etapa que muitas pessoas paralisam, se perdem do seu objetivo, e não poderia ser diferente na vida concreta e real, aplicando esta teoria. Então preste atenção nos pontos que eu vou comentar, por que a etapa da troca de figurinhas é tão importante e como ela pode ser bem vivida e os cuidados que você tem que tomar nesta etapa. Você comprou os pacotes de figurinhas e em dado momento, e você está colecionando o seu álbum, você vai se deparar com o seguinte: não importa quantos pacotes de figurinhas você compre, você não está conseguindo mais variabilidade. Você não está conseguindo mais obter um número de figurinhas novas. Você não está conseguindo mais colecionar o seu álbum direito. Sei lá, de cada 10 pacotes que você compra, a mais da metade, 80%, vem figurinhas repetidas. Você começa a acumular muita figurinha repetida e pouca figurinha nova para o seu álbum. E isso é prejudicial, porque você está gastando dinheiro, você está gastando seu investimento para algo que não está mais te dando o mesmo retorno. Então, o que se faz? Muita gente abandona, às vezes muita gente fica desanimada, desestimulada, por não conseguir mais colecionar o seu álbum, porque só está vindo repetido. Isso aí, na vida concreta, é justamente quando você se prende aos mesmos ciclos, quando você se prende às mesmas experiências, elas começam a não te trazer mais um retorno. Inicialmente, repetir as experiências é bom, porque isso aí faz com que você integre elas na sua personalidade, através da memória, através da repetição. Só que é preciso tomar cuidado, porque se na etapa anterior garantir repetição é importante para internalizar aquilo na sua memória, chega um ponto que essa repetição se torna prejudicial. Ela te prende a ciclos que te defasam, te atrasam, te impedem de alcançar o seu objetivo. Isso pode se dar em várias áreas da vida, pode ser no trabalho, ou seja, você está preso ali nos mesmos ciclos em que você não tem evolução, em que você não tem mudança de perspectivas. Isso pode se dar em um relacionamento, ou seja, o casal já não tem mais mudança de perspectivas, a coisa estagnou, não tem mais a capacidade de verem uma elevação, uma mudança da situação atual. Então a tendência é que as coisas fixem naquela forma e, como qualquer coisa que não tem a sua variabilidade, ela se torna mais rígida, se torna mais sujeita a ser atacada, se torna mais sujeita à decomposição, porque não é capaz agora de resistir às mudanças.
E isso também pode se dar na busca de conhecimento, ou seja, você não consegue mais sair da sua zona, né, de conforto, sua zona de percepção de uma ideia que você está investigando, de um tema, e você fica paralisado. Ou você fica confortável com aquilo. Ah, é muito bem, é assim, não tem mais como evoluir e tal. Só que há sim como sair dessa situação. E aí que entra a troca de figurinhas. Todo mundo que é criança já passou por isso. Você está lá, né, e pede para o seu pai: pai, vamos numa praça, ou vamos no posto tal, fazer a troca de figurinhas. E como é que é feita essa troca? Você pega lá o seu montante de figurinhas repetidas e você vai no local designado que você sabe que tem. Alguém falou para você, né, você recebeu uma dica e você vai lá de manhã cedo. E você, né, fala para o seu pai: pai, deixa aí que eu vou ali agora negociar a troca de figurinhas. E você vai entrar em contato ali com diferentes pessoas que você vai buscar saber se elas têm as figurinhas que te interessam e se elas querem as figurinhas que tu tem, né? Então você vai fazer ali troca, negociação. Esse é o primeiro ensinamento que a troca de figurinhas ela vai nos mostrar. A capacidade de nós negociarmos. E negociação supõe que você tem algo de interesse para outra pessoa. E também supõe um contato com o outro. A troca de figurinhas é importante porque ela faz você ver a presença do outro, uma presença além da sua. E entender as motivações do outro, entender quem é o outro que está diante de você e entender as dimensões na qual você e o outro estão inseridos. Porque você vai ver aí uma pessoa que quer a figurinha que você quer e o quanto ela está disposta a trocar a figurinha dela. Ou você também vai poder ver que às vezes a pessoa não quer tanto a tua figurinha, ela quer a figurinha de outro. E aí tu começa a ter uma real dimensão das figurinhas que tu tem. Você ganha uma real dimensão concreta das figurinhas que você possui. E se elas são importantes, né, naquele meio, se elas são importantes apenas para você, ou quanto elas valem numa negociação. Essa parte da negociação ela é fundamental na nossa vida. Por quê? Porque vai existir aquele momento em que você vai pegar aquilo que você já tem, que você já armazenou, que são as figurinhas repetidas, que pressupõe que você já tem aquilo armazenado dentro de você. Figurinhas repetidas são aquelas que você já tem no seu álbum, ou seja, você já internalizou dentro de você e você tem acumulado o suficiente para usar como repertório. Né? E aí você vai o quê? Negociá-las. Você vai colocá-las a peso diante da realidade concreta. A etapa em que você tem que pesar as suas ideias diante do mundo concreto. Porque senão, o grande risco é você se tornar isolado desse mundo concreto que te cerca. Nós só temos real dimensão da importância do nosso álbum de figurinhas quando nós fazemos a etapa de troca, porque nós vemos quantas pessoas estão realmente interessadas nesse álbum, como está o termômetro em relação à busca das figurinhas. É essa etapa que permite com que nós saiamos do nosso universo semântico, das nossas ideias, das ideias que nós forjamos e estamos perseguindo, para entrar na etapa da realidade concreta, na etapa onde nós vamos realmente fazer o teste do quanto as nossas figurinhas têm peso, dimensão. Sem essa etapa, a pessoa se torna isolada da realidade, né? E é muito comum as pessoas se tornarem presas no seu universo mental, no seu universo de conceitos. E isso acaba gerando uma espécie de idolatria conceitual. A pessoa ela acaba acreditando que a realidade se resume aos seus conceitos. Ela impõe esses conceitos na sua vida concreta e ela vai sofrer uma série de dificuldades. Da mesma forma que uma pessoa que não faz a etapa de troca de figurinhas sofre por não conseguir trocar e fazer esse procedimento, ela vai falhar em completar o seu álbum. Da mesma forma, a pessoa que não faz a troca de figurinhas, ela se torna isolada. Ela se torna incapaz de conseguir ter um diálogo sério, concreto e real com outras pessoas, com outras ideias, com outras experiências. Por quê? Porque ela se fechou a isso. Ela se fechou a um ciclo confortável do seu universo semântico, do seu universo mental, na qual não tem contraponto com a realidade concreta. E aí se torna um universo ilusório. Da mesma forma que a pessoa não vai completar o álbum se ela não trocar figurinhas, a pessoa não vai crescer se ela não buscar essa variabilidade de experiências, essa troca, esse contato real com o outro, essa negociação. E todo mundo sabe que quando você negocia com alguém, você vai exercer uma série de capacidades que estão relacionadas a você conhecer o real valor daquilo que você tem e o valor que outro dimensiona para aquilo que você tem e também o valor que você está dimensionando para a figurinha do outro. Então você tem esse contraponto. É importante salientar que como é que a gente pode aplicar isso até na nossa vida? A busca de experiências diferentes, ou seja, experiências que nós podemos integrar dentro do nosso círculo de
integração na nossa personalidade. Muitas vezes as pessoas elas têm medo de buscar experiências diferentes. E quando eu digo experiências diferentes, notem, não estou falando de experiências absurdas ou experiências que violem nossos princípios éticos, nosso código moral. Mas experiências que muitas vezes nós evitamos porque nós temos medo. Assim como uma criança muitas vezes tem medo de falar com uma outra criança ali por timidez, ou com um adulto que tem as figurinhas que ela quer, muitas vezes a gente se priva disso por medo, por insegurança, e acabamos até racionalizando isso com uma justificativa. Não quero, porque isso não vai me agregar em nada, ou porque eu sou melhor que isso. Enfim, criamos várias racionalizações, né? Deus vai jogar as figurinhas do céu para eu conseguir completar, eu não preciso do outro. Então muitas vezes as pessoas se fecham a isso. Pode acontecer coisas como a idolatria de uma figurinha, ou seja, a pessoa tem uma figurinha repetida, mas ela é apegada àquela figurinha repetida, sei lá, vamos supor que seja a figurinha aí de algum jogador que ela goste. E aí ela perde de vista que não é a figurinha que é importante, é a dimensão que essa figurinha tem no álbum, né? Então isso pode acontecer da pessoa acreditar que o conceito que ela formou de algo é mais importante que esse algo, né? Em última instância, como eu sempre digo, a pessoa muitas vezes ela vai racionalizar determinadas partes da vida dela de modo que ela vai eclipsar a realidade fundamental e concreta da sua própria vida. E ela pode fazer isso com o trabalho, seja ela acreditar que o trabalho é aquilo que ela acha que é e não a realidade concreta que se impõe e necessita. Ela pode fazer isso com o outro. Ela pode achar que a pessoa fulano, ciclano é daquele jeito XY que ela construiu na mente dela e acabar rejeitando outras manifestações, outros ângulos daquela pessoa fulano, ciclano. Isso acontece, claro, até em relacionamentos concretos, né? Relacionamentos amorosos. Uma das maiores causas de término de relacionamentos é justamente a incapacidade de você aceitar outros ângulos daquela pessoa. Você não está aceitando a troca de figurinhas aí. Porque aquela pessoa começa a mostrar outros lados dela que muitas vezes te incomodam e que você não aceita. Mas que você acaba não aceitando por uma dificuldade de conviver com aquilo. Por um egoísmo seu, por uma incapacidade de aceitar aquilo que é diferente, aquilo que você esperava. Você acaba idealizando a coisa. E o vice-versa também, isso acontece muito. Né? Então muitos relacionamentos eles acabam tendo esse rompimento por conta disso. Por conta de uma rigidez mental, por conta de uma inflexibilidade que nasce da própria incapacidade da pessoa de sair do seu universo semântico, sair do seu universo conceitual. Em última instância, isso pode até afetar a sua própria relação com Deus. Você criar uma imagem, um conceito de Deus que é baseado na sua ideia, nas suas expectativas, naquilo que você talvez até estudou, mas você fecha a realidade divina a um cristal que só corresponde àquilo que você acredita que deve ser. E quando você vê a ação divina se manifestando de uma forma diferente, você acaba rejeitando. Você acaba não acreditando que isso possa ser do Deus real que está na sua mente. Então aí acaba acontecendo uma idolatria conceitual, naquilo que o Bruno Tolentino fala do mundo como ideia. Você idolatra um ídolo, uma ideia, né? E não um Deus verdadeiro, não o Deus que se manifesta na realidade concreta. Vocês já viram que essa etapa da troca de figurinhas ela é muito importante. Por quê? Se a pessoa não se expõe a essa variabilidade, a essa troca, a esse aprendizado, que é justamente você sair no mundo, você se testar na realidade concreta, você se sujeitar aos riscos inerentes a essa troca, assim como uma criança está sujeita ali a se decepcionar, não conseguir trocar as figurinhas naquele dia, da mesma forma nós, muitas vezes não vamos conseguir completar o nosso álbum no mesmo dia da troca. Pode ser uma experiência frustrante no início. Assim como, sei lá, no primeiro dia que você vai fazer a troca de figurinhas, você não é ninguém ali naquele meio. Ninguém te respeita, ninguém quer falar contigo, e você às vezes não consegue nada, né? Você só consegue falar com as pessoas e ninguém presta atenção em você. Se você desistir logo nesse início, então sua busca nem era sincera. Você não está realmente empenhado em passar pelas etapas, que são as etapas de purificação. Que é justamente quando você vai ser testado no mundo, você vai ser testado na realidade concreta, se o seu propósito é verdadeiro e sincero. Aí no outro domingo você vai lá, ou seja, você vai tentar de novo. Aí você já vai conseguir contato, já vai conseguir falar com alguém. Da mesma forma, você muitas vezes vai se frustrar no início, nas experiências iniciais em que você quer tentar algo diferente, que pode te agregar a algo na sua vida. Às vezes pode ser muito frustrante no início, mas você tem que perseverar, porque é dessa perseverança, dessa resiliência que você vai ser testado e purificado nos seus propósitos. Nem tudo é fácil, mas é a busca que você coloca ali empenhado, sentido, né? Não, eu quero completar esse álbum, eu comprei esse álbum, já investi aqui nesse álbum, então eu vou completá-lo. Da mesma forma, nas experiências com outras pessoas, muitas vezes nós temos que aceitar que elas são diferentes. Na verdade, nós temos que aceitar. É isso, as pessoas são diferentes umas das outras
é essa variabilidade que nos torna humanos, sermos, inclusive, suscetíveis ao erro. Né? É a possibilidade de escolhermos outros caminhos que nos tornam humanos, porque nós somos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de escolhermos os nossos caminhos. E muitas vezes nós temos que aprender a conviver com outras pessoas, aceitar outros ângulos que elas possuem, que muitas vezes podem nos agradar, porque nós mesmos possuímos outros ângulos que não correspondem ao nosso ideal. Nós mesmos possuímos, né, de acordo com aquela perspectiva rotatória que o professor Olavo fala, nós mesmos possuímos lados sombrios, possuímos um lado preguiçoso, um lado hostil, um lado ruim, e isso são parte da nossa alma. Da mesma forma, o outro também possui isso, e é reconhecer isso que há em mim e que há no outro, que há na gama da natureza humana, que permite eu ter essa compreensão de que tem que haver troca, porque eu não sou um ser humano isolado e atomizado. Da mesma forma, quando você vai trocar, né, uma figurinha, você pode estar com uma criança teimosa, você pode estar com um adulto ali, que é um colecionador, mas ele não quer trocar a figurinha, ele tem um jeito difícil de tratar, ou você é uma criança chata e mimada, e você tem que aprender a negociar, você tem que aprender a dar peso e dimensão às palavras, conhecer a linguagem para convencer cada uma daquelas pessoas. Da mesma forma, a vida concreta. E partindo para a relação dos relacionamentos amorosos, essa etapa em que você vai conhecer e dimensionar a pessoa que você quer ter do seu lado. O quanto você está disposto a aceitar, o quanto você está disposto ali a negociar, o que é inegociável para você. É nessa etapa que você tem essa dimensão real e concreta, né? De tipo, bom, isso aqui eu sou capaz de aceitar, será que isso aqui tem peso, importância real, será que isso aqui é só na minha cabeça que é importante? O que tem peso real e concreto, o que é importante para a vida? E aí você vai aprender a separar aquilo que tem peso na realidade e o que tem só peso na sua mente. E essa diferença é fundamental justamente para que nós sempre nos situemos na realidade concreta e que possamos aceitar a diferença do outro. É claro que aqui eu estou falando de algo que é contrário ao movimento da rigidez. Muitas vezes é a rigidez que conduz à quebra, né? A rigidez nos nossos conceitos. Você aceitar os outros ângulos daquela pessoa da mesma forma que você quer que ela aceite os outros ângulos que você possui. Mas nessa etapa pode haver um outro erro, que às vezes é o erro mais predominante na sociedade, que é o erro que pode conduzir muitas pessoas na troca de figurinhas. O erro pode acontecer aí. No movimento oposto ao da extrema rigidez, há a flexibilidade sem propósito. Algumas pessoas podem acabar gostando tanto dessa etapa da troca de figurinhas, pela diversão de você conversar ali com outras pessoas, de ir todo dia, todo domingo naquele posto para trocar, e esquecer que o propósito é completar o álbum. E a pessoa pode acabar só se viciando em trocar figurinhas, né? Trocar figurinhas repetidas por figurinhas novas ou por outras figurinhas repetidas. E isso pode gerar um ciclo vicioso. Ou seja, a pessoa ela dá mais importância à troca de figurinhas e não ao objetivo, que é trocar figurinhas para completar o álbum. Então, ela se perde no propósito original, ela perde de vista que ela tem que completar um álbum. Ela perde de vista o seu sentido de vocação e orientação. E aí o que pode acontecer na vida concreta é a própria pessoa ela perder de vista o porquê que ela está buscando essa variabilidade. É quando ela começa a buscar muitas experiências diferentes, muita variabilidade, e ela começa a perder de vista o foco que ela devia ter, que é justamente o quê? Qual é o meu foco, qual é o meu sentido, qual é a minha orientação existencial, o que eu preciso fazer. E aí o que acontece é que ela vai buscar sempre algo diferente, tire ela da mesmice, mas isso não vai ter nunca um retorno para a vida dela. Ela começa a pular de emprego em emprego, somente por conta da variabilidade, mas não consegue aí ordem e estabilidade. Ela começa a trocar de parceiros ou parceiras, simplesmente pela diferença, né? Simplesmente por ter essa variabilidade, mas ela perde de vista o foco de que é ter isso na sua vida. Ela começa também a trocar várias faces de si mesma, né? Eu sou assim, depois eu sou assado, ou seja, ela se entusiasma com essa mudança interna que ela possui, e ela esquece de vista que ela precisaria entender que todas essas mudanças têm que estar centradas num núcleo apenas, que é o núcleo do eu dela. Então isso pode conduzir a muitos desvios, né? Então aí a pessoa se vicia, né? Justamente em tantas trocas que ela perde de vista por que ela está fazendo essas trocas. E isso é muito comum na nossa sociedade hoje, né? O que chama de modernidade líquida, né? Relacionamentos líquidos, ou seja, a pessoa ela se torna incapaz de ter um centro. E ela começa a se viciar em variabilidade, em simplesmente ter experiências diferentes, né? É a idolatria das possibilidades. Não é uma idolatria mais de um conceito rígido, é uma idolatria de possibilidades diferentes. A pessoa ama ter muitas possibilidades, mas acaba recusando a concretização real e final a qualquer uma delas. São as pessoas que não conseguem
ir até o fim em algo. São aquelas pessoas que têm medo, né, do compromisso, têm medo de ir até o fim numa possibilidade, porque escolher uma coisa é não escolher outras 99. E a pessoa tem medo de abdicar dessas 99, ela tem medo de abdicar da montanha, da quantidade gigante de possibilidades. Ela quer ter muitas possibilidades, mas acaba nunca investindo totalmente em uma. E isso acontece muito. Muitas pessoas, às vezes, que estão trocando figurinhas, elas perdem de vista isso aí, perdem de vista a missão, e completar o álbum se torna algo até tedioso. Ela nunca mais quer completar o álbum porque ela quer continuar passando por essas etapas. E a pessoa pode se perder, porque vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer trocar figurinhas com ela, porque ela não tem mais propósito de troca. Ou ela não vai mais ter como convencer aquelas outras pessoas de que é importante trocar com ela. Ela não vai ter mais variabilidade para poder trocar. Ela vai se tornar uma pessoa instável, uma pessoa sem centro. E aí o que vai acontecer é que uma hora ou outra ela não vai ter mais lugar ali na troca de figurinhas, né? Ela não vai ter mais o que trocar, não vai ter mais o que negociar. Ela vai perder o interesse naquela troca e vai procurar outro álbum, talvez, para recomeçar esse processo todo e abandonar novamente nessa etapa. Aquela pessoa que já não está muito legal esse álbum aqui, eu vou trocar pelo álbum do Cavaleiro do Zodíaco. E aí ela parte em outra busca. E assim, sucessivamente, ela vai abandonando isso aí, né, sem ter um centro ordenador da sua existência. Então percebam como existe aqui dois extremos a se evitar: a rigidez e a falta de centro. Você tem que procurar um meio, que é justamente você ter um núcleo, você ter um centro, você ter essa busca, mas você está aberto a agregar essa variabilidade, essa mudança, essa mutabilidade dentro de um centro, dentro de algo estável. Então você vai integrando as diferentes perspectivas, diferentes experiências, diferentes ideias, mudanças, dentro de um centro único e ordenado, e estável. Então aí você tem uma síntese entre esses dois pontos. Mas em meio a esses riscos também há muitas recompensas, que é passar pela etapa da troca de figurinhas. Você tem uma ampliação do seu horizonte de consciência, uma ampliação da sua capacidade de atuar como agente histórico. Antes você estava isolado, antes, né, eu estava lá só comprando os meus pacotes de figurinhas sozinho. Agora não, eu estou negociando com outras pessoas, com outras pessoas que têm as figurinhas que eu quero, às vezes eu tenho as figurinhas que eles querem. E passar daquelas etapas iniciais de dificuldade, você começa a ver que você ampliou a sua capacidade de atuação. Aqui agora eu consigo negociar as figurinhas mais raras, né? Sempre tem aquelas figurinhas que são mais difíceis de achar, e você começa a ganhar uma importância ali naquele meio. Vem o fulano lá para fazer a troca, então você se torna ali importante, né? Um outro ponto é que agora, como você é um agente histórico, a sua personalidade ganha um peso ali. Então vamos supor, aplicando isso na sua realidade concreta, o trabalho que você faz tem uma importância. Se você não fizer esse trabalho, vai ficar faltando para alguém na sociedade. E ao mesmo tempo, esse trabalho vai te dando uma definição da tua personalidade. Você começa a se definir pelo trabalho que você faz. O seu trabalho não é mais um trabalho atomizado, ele é um trabalho que está inserido numa realidade concreta e que serve a outras pessoas. Da mesma forma, nas relações concretas, você começa a ter um peso da dimensão que você possui na vida dos outros. Seja nas amizades, seja na sua família, você começa a perceber que a sua ação impacta a vida dos outros. E é fundamental, porque algumas coisas só você pode fazer. Você vai fazer a diferença. Não importa pegar um script do que você deve fazer. Você só descobre aquilo que você deve fazer fazendo. Ninguém diz para você como é que se troca figurinhas ou como consegue aquela figurinha faltante. Você descobre através das suas ações, da ação concreta. E aí você vai, na verdade, ganhando uma dimensão de como você é a partir da sua ação histórica. E expandindo, né, para relações amorosas, você começa a ver um outro lado seu que antes você não tinha, você não conseguia perceber. Ele desperta no amor, né? Desperta ali você se importando com aquele outro ser se importando com você, e você começa a ganhar uma dimensão maior acerca da realidade, porque aumenta o peso da responsabilidade, né? Aumenta ali o peso de lidar com mais figurinhas, de saber que você está engajado numa missão existencial. E isso, é claro, tem, né, o seu lado lúdico, mas o seu lado muito sério, porque essas duas dimensões se unem não só, que é a dimensão da vida humana, a dimensão de um jogo muito sério, a dimensão de algo que tem a sua leveza, que é divertido, porque você vai tendo mais e mais experiências, e isso também vai ganhando uma certa seriedade, um peso nos seus atos, na sua responsabilidade. É aquela consciência que antes, né, situou e delimitou o seu campo de atuação, agora ela se vê responsável por aquilo que ela conquistou. E isso tudo tem um peso grande, um peso que deve ser levado adiante.
completando as lacunas daquele quadro de figurinhas que está faltando, né? Às vezes você tem ali uma equipe do Brasileirão, uma equipe, né, do Cavaleiro do Zodíaco que você precisa montar e você vai preenchendo aquelas lacunas vazias. Lacunas estas que você tinha até uma imagem mental, mas é só com a realidade concreta que você tem imagem real. Então é sempre esse esforço de nós sairmos daquele universo fechado que limita a nossa ação, né? É aquilo que também o professor Lobo fala da teoria das camadas da personalidade. Na medida que você vai expandindo o seu raio de ação na história, na realidade concreta, a responsabilidade vai aumentando, a dimensão de atuação da sua consciência no real vai aumentando. Você passa a sair daquela dimensão de inseguranças afetivas e você passa a ter um domínio dessa segurança afetiva a partir dessa troca de figurinhas. Você passa a entender como é que você reage diante das circunstâncias de frustração, de alegria, de felicidade, e você passa a ter um domínio acerca disso. Você passa a ter um teste, né? Da mesma forma que uma criança ela precisa negociar ela própria, sozinha ali, ela não pode ter interferência do pai, ela que tem que aprender a negociar as figurinhas. Ela vai se colocando em teste, ela se coloca em teste na sua capacidade de obter aquilo e também de propiciar o outro. Ela vai, não, a minha figurinha é tão importante aqui, você pode, né, preencher, você pode negociar ela depois. Então ela aprende a negociar estas figurinhas. E ao mesmo tempo ela vai dimensionando o valor da própria figurinha dela e da figurinha dos outros. E aí vai ter uma hora que ela vai começar a se tornar importante ali, né? Ela vai começar a ser reconhecida, ela vai começar a, quando for colecionar um outro álbum, vão se lembrar dela, né? Olha, é o fulano, o ciclano, é gente boa para negociar, bora chamar ele. E aquilo ali vai se poder formar novas amizades. Na realidade concreta, muitas vezes nós subestimamos muito o valor que uma experiência nova pode ter para nós, que um passo novo pode ter para nós, que uma ideia nova, em que você pode integrar ela na sua personalidade, mas muitas vezes você tem medo, você não quer sair da sua zona de conforto e aquilo ali limita a sua personalidade. E até que vai chegar um momento em que você vai passar por uma limitação tão forte na realidade que você vai ser quebrado, né? É aquela pessoa que uma hora ela vai se frustrar tanto por não conseguir vencer essa etapa da troca de figurinhas que ela vai abandonar qualquer tipo de busca com relação a isso, né? Ela vai abandonar a colecionar álbuns, né? O abandono dos ideais. No entanto, se ela persistir, ela vai ganhando uma real dimensão de superação daquilo, pode vir a se tornar, né, uma personalidade forte nas trocas de figurinhas. Todo mundo vai querer falar, né, com você. Com esse cara aí eu sempre consigo as melhores figurinhas. Ele é um negociador de figurinhas, né? Sempre tem esse pessoal assim em postos de troca de figurinhas, pessoas assim que são extremamente habilidosas, todo mundo quer falar com elas, elas são reconhecidas ali. Então você vai obtendo esse reconhecimento que na verdade é fruto dos seus esforços perante a realidade histórica e concreta. Da mesma forma, vamos supor que você esteja aí num relacionamento amoroso, na feita que você vencer esse campo de dificuldades, esse campo de aceitar as diferenças do outro, aceitar as suas próprias diferenças, aprender a conviver, você é capaz de se firmar em mais objetivos, em objetivos mais concretos e avançar nesses objetivos. Não é o caso de quando, por exemplo, você estabeleceu um namoro e você quer pular para a etapa do noivado, depois para um casamento, ou seja, você venceu aquelas dificuldades, você aceitou certas responsabilidades que você quer levar adiante e você se percebeu preparado para isso. Isso é um outro ponto importante. A etapa da troca de figurinhas, ela permite nós avaliarmos o quanto de responsabilidade nós podemos aceitar, acatar, dimensionar na nossa personalidade naquele momento. Há pessoas que, obviamente, elas vão perceber, isso aqui é demais para mim no momento, né? Estou trocando figurinhas aqui, mas está pesando demais, eu não estou tendo tempo para vir aqui, não estou tendo mais dinheiro, então essa coleção não era o suficiente, vou ter que abandonar isso aqui. Da mesma forma, nós podemos passar por essas etapas de pontos de inflexão, de mudanças. E está tudo bem. Está tudo bem, é quando você percebe que as coisas não eram aquilo que você esperava e você decide mudar. É quando você está no emprego, sei lá, 5 anos, e você percebe que aquilo ali não vai mais te dar o avanço que você esperava há 5 anos atrás. E aí você tem que avaliar, será que eu continuo investindo nisso aqui ou será que eu abandono? É sempre uma aposta, né? E é uma aposta cheia de incertezas. Você pode não completar esse álbum. Talvez você tenha errado na sua avaliação. Talvez ninguém mais queira esse álbum. Talvez você não quisesse tanto. Se você está num relacionamento, talvez aquela pessoa que você achava que era alguém, você percebeu que ela tem muitos poréns, muitas dificuldades que você não está disposto a aceitar, que você vê assim, isso eu não sou capaz de levar para frente, ela é assim, eu sou assim, somos muito diferentes, tudo bem, o convívio não vai ser bom, ou você começa a perceber que não é aquela pessoa, e você tem que decidir apostar.
né? Insisto, continuo com todos os riscos envolvendo, né? Infelicidade, falta de propósito que pode haver, ou uma aposta, né? Tipo assim, vou ter que reconhecer que aqui foi só um aprendizado. Foi uma derrota, mas teve um aprendizado. E aí você vai ter que recomeçar de novo. Então é sempre uma aposta. Porque começar de novo, depois que você está na etapa de troca de figurinhas, é um peso muito grande. Mas é parte da vida. Por quê? Porque você tem que sempre estar disposto a ser sincero consigo mesmo. Estou disposto a continuar ou estou disposto a realizar um novo empreendimento? E é muito importante, neste momento, antes de você assumir compromissos sérios com relação à vida, você tem em mente o seguinte: não preste tanta atenção no julgamento dos outros. Por quê? Só existe você e Deus. Só existe você e Deus na tomada de decisões. É a sua sinceridade para consigo mesmo e para com Deus. Não importa se fulano, se ciclano acha X, Y, Z da sua vida. Isso não é importante. Porque você está desistindo agora, no meio da troca de figurinhas e tal. Você pode levar em consideração a opinião deles. Deve levar em consideração. São pessoas importantes para o seu círculo. Mas você não pode deixar que, a não ser a sua consciência, a não ser o seu eu, delimite a sua vida. Você não pode dele colocar na vontade dos outros algo que pertence à sua vontade, que são as escolhas. Porque senão você vai sempre ser guiado pelos outros. Você nunca vai se autodelimitar, nunca vai ter autodomínio das suas escolhas. E isso significa você assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus acertos e pelos seus erros. Assumir a responsabilidade se... eu vou decidir isso aqui. Não, mas tu vai errar. Beleza, mas eu quero ser sincero com isso aqui. E talvez tu erre. A gente erra e aprende depois. Depois tu vai falar, não, realmente não devia ter abandonado essa escolha a escolha aqui do álbum e tal, não devia ter tomado essa decisão, mas na próxima eu vou aprender. E é importante salientar que essa etapa, ela não envolve, eu estou, claro, partindo do pressuposto que é uma etapa de aprendizado, em que a pessoa ela vai realmente escolher o que ela vai querer levar para a vida dela. Os passos irreversíveis que ela vai tomar ou não. Aqui eu ainda estou assumindo o ponto que a pessoa não está tomando pontos, né, passos irreversíveis. Ou seja, passos em que assim, não tem volta. Não tem volta isso aqui. Não, a etapa de troca de figurinhas é justamente para você delimitar até onde você está disposto a ir, justamente para que você não caia numa situação de desespero. Quando essa etapa é bem vivida, ou seja, quando ela é vivida com consciência, com clareza, com guiamento de consciência aliado com Deus, ou seja, você sabe que ao mesmo tempo que você está fazendo aquilo, você não está fazendo só. Há algo te guiando. Eu acho que essa parte é muito divertida, né? Quando você começa a completar o álbum e tu sente que tu está realizando o teu propósito e que as coisas vão acontecendo de tal forma que não é só a sua ação sozinha. E aí quando tu faz o retrospecto, tu vê, caramba, alguma coisa aqui estava me guiando, estava permitindo que eu conseguisse completar esse álbum, né? Tu ir naquele domingo e ir aquela pessoa que estava com a figurinha faltante para tu completar a seleção e tu pensou em não ir naquele domingo, mas tu foi e aí tu conseguiu. Nessa etapa, talvez, mais do que nas outras, que a gente percebe que nós não estamos sós. Que há pessoas nos ajudando, que há a nossa família nos ajudando, que há as pessoas que se importam conosco e, acima de tudo, que há um Deus que está nos ajudando. Um Deus que é pessoal, que não é uma força cósmica, impessoal, porque é um ser que se importa conosco, é um ser que mantém uma relação pessoal conosco, no qual nós percebemos, experienciamos uma relação pessoal, ainda que muitas vezes seja uma relação silenciosa, uma relação que talvez eu não escute, eu não veja, mas eu tenho uma experiência de pessoalidade com esse guiamento, que a gente chama de providência, mas que é a providência de um ser pessoal, de um Deus pessoal com quem a gente se relaciona, com quem a gente sente essa sensação de estar me guiando, estar me direcionando aos meus objetivos, estar me impedindo muitas vezes de fazer besteira. Ou seja, eu ia desistir, mas eu senti algo, um ímpeto dentro de mim, uma voz, como muitas vezes as pessoas falam, que me fez continuar e eu consegui completar, eu consegui passar por essa etapa. E às vezes a gente não sabe dar um nome a essa voz, a gente não sabe direito de onde veio, mas nós experienciamos isso. E é nessa etapa em que a gente percebe que há um ser nos protegendo nessa variabilidade que permite com que nós continuemos ali fiéis ao nosso propósito, que nos alerta em meio a possibilidades de erro, né? Ou seja, nós percebemos ali uma espécie de voz na nossa consciência, que não é eu, mas que
aparece muitas vezes interno ao meu eu, ou seja, misturado ali, que é justamente, né, o poder divino nos ajudando. E aí, se você tiver, né, naqueles pequenos momentos, né, uma bênção divina de perceber que você é parte do processo do álbum de figurinhas, que é como se o álbum e você não estivessem separados. Eu sei, aqui é um exercício de abstração muito grande, mas nessa etapa você começa a perceber que você é parte do processo do álbum, que é como se você fosse o álbum de outro, né, de outro ser, de um ser maior que você tinha que passar por aquele processo todo para justamente ir descobrindo novas coisas acerca de si mesmo, acerca da realidade. É quando você vê que não pode estar separado de um álbum de figurinhas, que você não pode estar abstraído de um álbum, que você e o álbum são parte de um processo só. Né? Que o álbum, na verdade, é um aspecto da ação divina na sua vida. E que você tem que escolher um álbum. E é como aquele meme, né? Nós estamos falando de um álbum. Não é sobre um álbum de figurinhas concreto e físico, mas é justamente você perceber que você precisa estar engajado em uma busca que te dê sentido na sua vida. Em algo que transcenda a tua própria existência. Né? Não é só o trabalho, não é só o conhecimento, não é só aquele relacionamento. Não. Tudo aquilo ali está embasado em um princípio muito maior, em algo que te sustenta na existência. Não as coisas não se esgotam em si mesmas. Elas possuem um propósito maior. Estou em busca desse trabalho por quê? Porque esse trabalho é aquilo que dá sentido à minha existência, na qual posso dignificar a minha vida. Eu posso dedicar este trabalho a Deus. Eu estou trabalhando para poder levar dinheiro para minha família, que é uma bênção de Deus. É uma responsabilidade que eu assumi. Tem um sentido maior todo esse esforço. Estou com essa pessoa, minhas dificuldades, porque eu vejo nessa pessoa um cumprimento da minha vocação e eu posso levar isto adiante. E eu vejo essa pessoa não apenas com os seus erros e os seus acertos. Eu não a idolatro e nem acho uma pessoa insuficiente. Não, ela é aquilo que eu escolhi para a minha vida porque eu vejo ela através do verbo divino. Ou seja, eu vejo ela como uma criatura, como uma filha de Deus. Eu sou um filho de Deus também. Né? Então, é nesse processo em que você vê esse senso de orientação que transcende a própria coisa em si que você está vendo. O trabalho não é só o trabalho. Né? O conhecimento, eu estou estudando isso aqui, mas é só para eu saber mais? Não. É justamente para que eu tenha um engajamento maior na existência, para que eu conheça maior o próprio ser que sustenta essa existência e como ele se revela nessas pequenas coisas. Como Deus se revela num aspecto da natureza da existência, num aspecto da consciência, né? Num aspecto da psicologia do outro. As coisas não se esgotam em si mesmas, elas não são fim em si mesmas. Elas estão ali sendo sustentadas numa causa primeira e direcionadas para uma causa final. E assim são as coisas da vida. Você não pode esgotar as coisas em si mesmas. Isso também é uma idolatria. Né? Você não pode cair nesse reducionismo. É sempre ter, né, o olhar subespécie eternitatis, sob o olhar da eternidade. Ainda que não constantemente numa obsessão, porque a gente não consegue ficar em estados obsessivos assim, mas a gente sempre vai ter que levar as coisas neste ponto. Tá? Qual o sentido disso aqui, tudo que eu estou fazendo? Né? Das coisas que realmente importam. Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de entretenimento, momentos de leveza, não. Mas quer dizer que a gente tem que sempre estar pesando essas coisas. É uma tensão dialética. Né? Você tem que estar constantemente percebendo que você está imerso nessa tensão entre esses dois polos. Entre pesar as coisas sobre a eternidade e ao mesmo tempo da mutabilidade das coisas na realidade do mundo. Então, é fundamental passar por essa etapa com esse aprendizado. Porque é justamente passando por este aprendizado da troca de figurinhas que você ganha um amadurecimento e um outro dimensionamento acerca da sua atuação na realidade concreta, da sua consciência, da sua personalidade, onde ela ganha peso, dimensão e importância como um agente histórico. É isso. Esse foi o vídeo da parte 3 da troca de figurinhas, né, da minha teoria. Eu agradeço muito a você que ficou aqui até o final. Não acabou ainda a série sobre a troca de figurinhas. Ainda vou comentar a última etapa no próximo vídeo. Fiquem por aqui para acompanhar mais. Deixem aí sugestões nos comentários. Eu espero que vocês estejam gostando dessa teoria das figurinhas. Né? Quem sabe algum dia eu lance mais algum aspecto envolvendo alguma dessas etapas da troca de figurinhas. Mas é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.